Olá, estrelas, tudo bem? Para vocês aqui, ó, que nos acompanham e que estão interessados em fazer um processo de melhora do zumbido, hoje a gente vai fazer uma demonstração de atendimento de primeira consulta para as pessoas, como a gente faz para as pessoas que sofrem com zumbido. Para melhorar, existe um caminho que pode ser diferente de uma pessoa para outra, mas que necessariamente antes de chegar, de cruzar a linha de chegada, que é a melhora total ou a cura, precisa caminhar por essa linha e chegar na melhora parcial. E por incrível que pareça, gente, tem pessoas que falam assim: nossa, eu daria qualquer coisa para melhorar um pouquinho desse zumbido. Mas quando melhora um pouquinho, fica inconformada porque não conseguiu se livrar dele. Então a gente vem cada vez mais batendo nessa tecla. Se você sonhar alto, e sonhar alto é a cura do zumbido, é importante você sentir que está no caminho certo, respeitar o tempo e valorizar aquilo que acontece no meio do caminho enquanto você não chega, não cruza a linha de chegada. Então, sempre lembrando aqui, eu sou um caso de cura de zumbido e, portanto, hashtag eu acredito. Mesmo que o resto do planeta possa falar uma língua diferente da minha e tá tudo certo. Vocês vêm aqui aos domingos justamente para poder saber qual é o outro lado, né, dessa pessoa que fala uma coisa diferente. Otimista, sem tirar o pé do chão. Completamente realista, mas mostrando que aqui tem muita bagagem. Não só porque são agora 31 anos desde que a gente começou a trabalhar com zumbido lá no Hospital das Clínicas, como porque a gente passou pelo processo de ter, sofrer, tratar, se curar, e isso foi em 99, né? Julho de 99, 25 anos e meio. E é por isso que a gente fala mesmo com propriedade, e se você não concordar, tá tudo certíssimo. Então, me apresentando para quem não conhece, eu sou a doutora Tani Gansanchi, sou otorrinolaringologista, toda a formação acadêmica na Faculdade de Medicina da USP, desde a graduação, a residência, o doutorado e a livre docência. E até hoje sou lá professora associada. Então, isso nos dá respaldo, além da vivência pessoal, para falar o que a gente fala aqui, contrariando o senso comum, mas contrariando por um ótimo motivo, porque o senso comum sobre zumbido, ainda 31 anos depois, virou o ano, eu esqueci, 31 anos depois, ainda é prioritariamente pesado, negativo, rotulado. Parece que é uma lama, que o zumbido é uma lama, uma areia movediça e ninguém sai disso. E não é verdade. Né? Então, se a gente começa contando da minoria, e eu sei que eu ainda sou uma minoria, mas eu já tô junto com umas centenas de pessoas que conseguiram ficar livres do zumbido. Então, se a gente é uma minoria, é a gente que tem que ser estudado para ver o que a gente tem de diferente que conseguiu sair do zumbido, conseguiu se curar. E lembrando que sempre a gente vem falando cada vez mais, cura não é o único resultado satisfatório. Tem muita gente que quando melhora 50% do zumbido fala: nossa senhora, que alívio que isso me trouxe. Porque agora eu já consigo dormir, eu tô menos ansioso, eu tô menos deprimido, agora eu já tô com a minha qualidade de vida de volta. Então, cura não é o único desfecho que satisfaz. Mas para a gente foi muito importante fazer essa primeira pesquisa de cura da literatura, que é para passar um zíper na boca de quem fala para todo mundo: zumbido não tem cura. Então, que a cura existe, ela existe.
mas também é senso comum ficar achando que cura é um negócio que dissolve o zumbido do planeta e que todo mundo pode se curar e que não vai mais existir zumbido. Aí é uma fantasia, concordam? Eu, por lógica e por bom senso, eu sempre penso assim, várias doenças da medicina têm casos bons e casos ruins. Várias. Então, por que cargas d'água o zumbido não ia também ter os casos ruins que todo mundo sabe, todo mundo fala e todo mundo vive propagando coisas de 30 anos atrás, mas que não ia ter também os casos bons? E eu tô aqui como prova. Eu e várias outras pessoas, tá bom, gente? Então, hoje, a ideia, como combinado, que eu já tava com saudades de fazer isso, é uma demonstração de um atendimento ao vivo a algum de vocês, seguidores, que está aqui na live, que tá sentindo aí do coração, hoje eu quero falar, tá? Então, se você quer contar o seu caso pra gente, sob o meu direcionamento, a gente vai fazer de conta que você é um ou uma paciente minha que tá numa consulta online. Então, eu vou direcionar perguntas e tentar raciocinar com aquilo que vocês vão me respondendo, tá bom? Então, para quem quiser agora, né, ser aqui a estrela, então, comecei com quem quiser ser a estrela de hoje, rola esse chat lá para baixo, para o começo de onde vocês entraram e procura no cantinho inferior direito o botão solicitar ou participar, tá? Aí vocês vão vir aqui para minha tela e daí a gente escolhe junto, tá bom? Então vamos lá. Quem estiver sentindo aí no coração, hoje eu quero falar. Não é hoje eu quero digitar e alguém responde. Hoje eu quero falar com a doutora Tani. Eu estarei aqui como se fosse um filme para vocês. E mesmo que vocês estejam aí querendo resolver os problemas próprios, que eu entendo perfeitamente, a ideia é assistir esse filme e ver o que dessa história eu posso puxar para mim. O que dessa pessoa eu consigo olhar e falar, o meu é parecido, portanto eu posso seguir esse caminho ou discutir com o meu profissional essa ideia que está sendo dada aqui na live. Tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Tem o zumbido, me ajude, por favor. Clica no, acha lá, ó, rola lá para cima o chat, acha o botão pedir para participar e se candidata, tá? Vocês mesmos vão escolher dos candidatos aqui. Então, quero agradecer também todo mundo que tá vindo e mais uma vez realçar aqui a equipe que tá crescendo com pessoas que vêm aos domingos voluntariamente nos ajudar, tá? Oficialmente, por enquanto, a Fono Flávia Santos, de Ribeirão Preto, a Fono Annelise Uliano, de Rio Claro, a Fono Heloísa Prado, de Araraquara, e a doutora Ana Lúcia, do interior de Aracaju, pertinho do interior de Sergipe, pertinho de Aracaju. Nunca lembro o nome da cidade dela. Mas, enfim, vamos que vamos, tá? Isso aqui, demonstração de caso, é sempre algo que dá pra gente compartilhar, aprender bastante coisa, tá? Então, vamos lá. Última chance para quem tá sentindo que quer vir contar as coisas. Se tiver com medo, como dizem, vai com medo mesmo, porque isso aqui é uma demonstração, é tudo de bom. Sempre tem um ganha-ganha aqui, sempre. Quem assiste sai ganhando com certeza. Boa tarde, Cris Coraz, agora que eu tô vendo vocês aqui. Bom, beleza. Olha, ó, quem tá falando eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar? Se candidata, ué. Olhe por si mesmo. Vamos lá. Então eu vou chamar aqui, ó, a primeira pessoa que se candidatou, então vou honrar quem veio, chegou na hora e teve confiança, que é a Jane Menezes. Jane Menezes, por favor, esteja perto de uma boa internet, né, pra gente ser ótimo.
Dando um tempinho aqui para Jane Menezes entrar. Eba, tudo bem, Jane? Deixa eu mudar aqui, ó. Ops. Tá me vendo e ouvindo bem? Oi, tudo bem? Ouço sim. Simbora, então, parabéns pela coragem, né? Porque tem muita gente que gostaria de estar aqui, mas tem mais medo do que confiança. Me conta aonde que você tá, em que cidade que você tá. Doutora, eu falo de Fortaleza, meu nome é Jane. Na verdade, eu queria só fazer uma pergunta anteriormente. Você não Primeiramente. quer ser a estrela da hoje? Você não quer ser a estrela? Sim. É sobre misofonia. Podemos falar sobre misofonia? Podemos falar sobre misofonia. Podemos sim. Tá, podemos sim. Peraí. Mas você que tem misofonia ou é outra pessoa da família? Eu, Então tá bom. especificamente. Então vamos lá. Vamos lá. E por que que eu vou puxar aqui para todo mundo? Então, vamos lá. Como ela foi a primeira, eu puxei. Vamos no fluxo. Misofonia está sendo um acompanhante do zumbido, tá? Então, mesmo quem vem aqui por causa de zumbido, pode ser que repare, à medida que a gente vai contando a história, acompanhando a Jane na história dela, vai reparando que também sofre com incômodo com sons, tá? Então, vamos dar uma chance aqui para ser uma demonstração. Não vai ser... Você tem zumbido também, Jane, ou não? Não, zumbido eu não Tá tenho. perfeito, tá perfeito. Então, eu falei que era uma demonstração de zumbido, mas vamos, apareceu você e eu quero respeitar isso. Então, você tá em Fortaleza, você tem quantos anos? Eu tenho 41 anos. 41. Tá bom. Então, resume para o pessoal que está nos assistindo o que para você é misofonia. E depois eu vou dando o lado profissional, vou aperfeiçoando isso. Pode ser? Pode ser. E Bom, sinta-se acolhida, tá? E se eu fizer aqui algum barulho que te incomode, você só me avisa sem o menor constrangimento. Você tá tem legal. problema com digitar? Não, Ó, não. então eu vou digitar aqui tudo que eu achar que é importante e dentro do que você for falando, eu vou fazendo pausas para que a gente possa te ajudar melhor, tá bom? Tá legal. Gente, quem puder, clica no aviãozinho aí no canto inferior direito, encaminha essa live para outras pessoas que vocês sabem que tem ou misofonia, ou zumbido, ou qualquer outro tipo de incômodo com sons. Vamos aproveitar e fazer tudo isso crescer. O que ela falar de misofonia, que eu achar que se encaixa com zumbido, não tenham dúvida que eu vou puxar aqui a sardinha para todo mundo. Tá bom? Pronto. Desculpa aqui que eu estou Sem mexendo. problemas, entrou um filtro aí, né? Pronto. É assim, doutora. Eu conheci esse termo há mais ou menos 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, certo? E quando eu comecei a ler, eu me encaixava em todas as características. Então eu vou fazer um pequeno histórico, certo? Tá, mas Começou antes de você fazer o seu histórico, conta para certo. as pessoas o que você acha que é misofonia para você, do que você leu, do que você sente. Já já você vem na sua história. Tá, pronto. Existem alguns barulhos repetitivos e constantes que isso me deixa muito tensa, que me dá muita irritabilidade, uma irritabilidade que eu não consigo controlar, certo? Digamos assim, por exemplo, se eu tenho algum tipo de estresse que não seja esse tema, eu consigo controlar. Minha vida é tranquila, certo? Mas em relação a esse tema, eu sinto uma dificuldade, assim, além do que eu consigo controlar. Não, eu não consigo controlar. Então, assim, por exemplo, quando algumas pessoas que eu sei que podem vir a trazer esse barulho, já me dá uma certa tensão, taquicardia, nervosismo e uma vontade de não estar naquele ambiente, certo? Por quê? Porque eu sei que pode vir a ter aquele barulho e isso vai me causar a irritabilidade, consequentemente, eu não vou conseguir controlar. Me dá tristeza, me dá desânimo. Assim, hoje eu até consigo expressar de uma forma tranquila,
da gente conversando. Mas há poucos anos atrás, isso me causava uma dor tremenda, que ao ponto de eu não conseguir explicar. Porque eu não entendi, eu achava que eu era uma pessoa, digamos assim, um pouco chatinha, porque eu tinha essa característica, certo? Depois que eu conheci o termo, eu me perdoei. Por quê? Porque eu entendi, eu vi que existem outras pessoas que têm assim, características parecidas com a minha. Por exemplo, você perguntou sobre a questão do teclado, do digitar as teclas, o barulho das teclas. Isso daí, para mim, não é o meu incômodo. O meu incômodo é um outro tipo de barulho, né? Então, vamos, Então, ô Jane, vamos fazer só uma pausa aqui, que você foi super bem, eu te agradeço, mas deixa eu fazer uma pausa para trazer todo mundo junto aqui, tá? Então, a ideia, a Jane foi contando a história dela e, de fato, eu já posso ver que é misofonia mesmo. Mas se eu fosse contar para quem não sabe, não tem familiaridade, miso é aversão, fonia é sons. Todo mundo nessa vida tem sons que são incômodos, que são desconfortáveis. Quem nunca se incomodou na época de escola convencional com giz na lousa, né? Nossa, ninguém precisa gostar de todos os sons. Tá tudo certo quando a gente não gosta de um ou de outro, tá? Mas o que ela está contando é que perante sons seletivos ela tem uma irritabilidade incontrolável. Isso é muito típico de quem tem essa hipersensibilidade auditiva. A pessoa gostaria de ser como a média, né? Ah, não gosto, mas tudo bem. Mas ela não consegue. Isso não é frescura. Isso não é psiquiátrico. Algumas vezes até pode ser. Isso não é só psiquiátrico e por isso que a gente, otorrino, entrou nesse campo da misofonia também. Porque tem coisas na via auditiva que precisam ser olhadas. E, Jane, eu não sei se você me conhece, a ideia é que há 30 anos eu comecei, 31 agora, né? Em 94 eu comecei a estudar zumbido, que hoje eu vejo zumbido, misofonia e hiperacusia como membros de uma mesma família, tá? Então, eu falo que o zumbido foi o primeiro rejeitado, excluído da otorrinolaringologia que eu peguei para mim, abracei e pus no colo, tá? A misofonia veio logo depois. Tá? Como ela está descrita aí há 25 anos, né? Desde o ano 2000, ela está descrita há menos do que esses 30 anos que eu comecei, mas eu falo, foi só entrar em contato com pessoas com misofonia e falar, gente, como essas pessoas são rejeitadas, como elas são excluídas da vida familiar, principalmente porque elas não sabem o que tem, a família não tem, e você também falou lindamente isso, né? Porque quando a gente tem restrições de vida familiar ou de vida social, a gente vira a chata, ranzinza, a fresca, enjoada, a tudo, a rotulada, excluída, né? Então, quando eu vi isso, e a gente teve uma oportunidade de dar fazer uma matéria em 2014, né, agosto de 2014, sobre misofonia no Fantástico, vendo um monte de outros pacientes por causa desse boom, eu falei, meu Deus do céu, essas pessoas merecem serem acolhidas e colo, né? Porque afinal de contas é gente como a gente que sofre, só que com outras coisas que a maioria não consegue entender. Então já fica o apelo da live aqui nesse sentido de que misofonia não é frescura, cada um sabe onde dói, e ter incômodo incontrolável com coisas que os outros não estão nem aí é muito doído para quem sofre. Então, eu peço para todos vocês que estão aqui na live e vão ficar, respeito por essa história que a Jane vai desenvolver aqui. Jane, faz sentido isso que eu estou contando para você? faz sim, doutora, faz muito sentido. É assim, é uma coisa que faz parte de mim, né? Se eu pudesse escolher não ter, eu não teria.
Se tivesse uma medicação, eu talvez, né, me submeteria. Mas é uma coisa que é uma característica minha que eu já aprendi a me perdoar, entendeu? Foi linda essa sua frase. Foi linda, poderosa. Eu, quando conheci, aprendi a me perdoar. Como se você tivesse carregado a sensação de que você estava errada o tempo inteiro. Exatamente. Certo? Isso. Né? Errada por reagir mal, sendo a única, talvez, na família que reagisse mal a determinadas coisas do dia a dia. Então, vamos lá, juntas, desenrolar isso. A misofonia costuma aparecer na infância ou na adolescência. Foi assim para você? Foi assim para mim, exatamente. Mais ou menos por volta de 10 Uhum, anos, tá. eu comecei a ouvir um determinado barulho dentro da minha casa por uma pessoa da minha família. E assim, a princípio eu falei, ai, que coisa chata. Aí a pessoa falou, olha, mas eu não posso deixar de fazer porque eu estou dentro da minha casa, eu preciso me sentir à vontade. É onde eu me sinto à vontade. E aí eu, pela percepção dela, né? Assim, eu entendo que você está na sua casa é um momento que você pode relaxar e, assim, tá no seu ambiente, né? Só que Você teria, aonde você está agora, você teria liberdade você teria liberdade de falar qual som que é e o relacionamento com essa pessoa, ou se você não tiver, não tem o menor problema. Por que que eu estou sugerindo, se der? Porque o que é incômodo para você, que foi o gatilho com 10 anos de idade, é possível que seja o gatilho de mais pessoas que estão aqui com a gente. Então, é questão identificação, se não for comprometer. Você sabe que live fica aí, né? Então, se tiver qualquer constrangimento, não fale a pessoa. É só questão de ver se dá para falar qual é o seu gatilho inicial. bom, é um som emitido pela boca, eu só não vou especificar assim a pessoa, tá certo? Então, então eu pedi, olha, isso me incomoda. Aí a pessoa respondeu dessa forma. Assim, eu entendo a visão dela. Só que, assim, qual é a minha sensação? Minha sensação é de dor. Se eu sei que eu causo dor, que alguma coisa minha causa dor em alguém, eu prefiro não causar essa dor em alguém. Então, eu conseguiria administrar isso. Aí, assim, ao longo, foram se passando os anos. Então, a forma que, assim, eu não, naquela época, 10 anos, era mais ou menos, quando eu tinha 10 anos de idade, isso era 93. Não se falava muito em psicologia infantil, né? Nesses assuntos. Então, eu fui encontrando o meu caminho de me ajudar. Qual foi o meu caminho? Eu fechar a porta do meu quarto. Primeira parte foi essa. E aí eu ainda consegui escutar, porque o barulho era alto. Consegui escutar. Até que eu ganhei um som, aqueles microsystem da época, e aí eu ligava. Então era assim, minha rotina. Eu estando dentro de casa, eu estava com a porta fechada e estava com o som ligado. Era uma forma de me defender. E aí, assim, ao longo dos anos, de 10 até o momento atual, né, assim, comecei a trabalhar. Então, assim, eu tinha momentos que eu saía de casa muito cedo, voltava do trabalho muito tarde, ia para a faculdade, aquele negócio. Depois me formei, então trabalho o dia todo, chego em casa. Então, isso dava, assim, um certo tranquilidade. Mas O quando voltava, problema seria justo, pelo que você que viveu, eu falar que você teve uma época mais de começo de irritabilidade, que talvez esse problema tenha se diluído, não é que deixou de existir, mas se diluiu entre outros. ele foi intensificando. Por isso que eu fui sempre buscando mecanismos. Não, eu vou fechar a porta do meu quarto para eu não ouvir. Não, eu vou ligar o som para eu não ouvir. Eu vou botar o fone de ouvido para eu não ouvir. Certo? Aí, o que é que eu quero assim, dizer com isso? Como que eu consegui administrar de outras formas? Tipo, eu estava fora de casa, então tudo bem, não estava o som, não, isso não teria incômodo, não me causaria incômodo. Em casa, em alguns momentos,
causa um incômodo, né? E aí o que que acontece? Assim, o fato de eu saber que aquele som pode vir a ser feito me causa tensão. É a É como se. antecipação, né? Então, antes de você ouvir, porque deixa eu só fazer uma pausa aqui. As pessoas com misofonia estão tão acostumadas a ter uma reação forte, incontrolável, geralmente nesse caminho raiva e irritabilidade, mas às vezes tem o caminho nojo também é descrito, mas normalmente raiva e irritabilidade do som da pessoa, dela mesma por reagir assim, que ela já fica, ela atiça um reflexo condicionado, tá? Uhum, E muitas vezes, como a Jane está prestes a contar agora, ela antecipa que isso pode acontecer quando a pessoa chega em casa ou quando é hora de jantar. Ela já antecipa e o cérebro dela já está todo em estado de tensão. Tipo, a qualquer momento, o gatilho daquilo que eu não controlo pode acontecer. Então, veja se está fazendo sentido para você, Jane, e para vocês que estão assistindo a gente aqui, porque para cada um que se identificar, é muito rico estar aqui de olho, de olhos e ouvidos na história da Jane. Então, vamos lá. pronto. Então, assim, antes, eu estou naquele ambiente e eu sei que dentro daquele ambiente pode vir a ter esse barulho, então eu já fico tensa, nervosa. É uma espécie de medo, certo? Porque a sensação do barulho me causa muita irritabilidade e eu não consigo controlar, ter o controle. Então, assim, só para especificar, para as pessoas entenderem como é o medo. Imagine que você tem medo de altura e você está num prédio de 20 andares, sentada na borda da janela. Só de você olhar para baixo, você sente náuseas. É mais ou menos assim mesmo. É isso. Em condições esperadas, É, não tem como não ter medo quando o cérebro já tá assim, totalmente no reflexo condicionado. E para te isso. animar aqui, vou falar de um comentário aqui bem incentivador da Flávia para você. Jane, que história maravilhosa de coragem e de grande ressignificação. Gratidão por compartilhar seu caso e conte sempre com uma equipe de apoio. É isso aí, muito bom. Respira que você está indo muito bem, tá? É muita coragem que você está trazendo aqui para expor o que dá para ser exposto. Vamos lá, pode seguir. Ai, gente, é porque é difícil mesmo falar. É por Para isso que pessoas. a gente está aqui. Eu estou sentindo a sua vibração. Algumas outras pessoas que estão assistindo provavelmente são como eu, de sentir, e a gente quer que você saia daqui, quando for a hora, sair achando que valeu a pena, tá? Sim, Que essa exposição é uma troca. Você está dando para a gente, você vai receber da gente, tá bom? E certo. você pode Porque, chorar o quanto você quiser e tá tudo certo, tá? Não se incomode com isso. Promete? sim, só duas pessoas que sabem o que eu tenho. Uma que é a minha mãe e o outro que é o meu marido. Então, só elas duas que sabem. Graças a Deus, eu fui muito bem acolhida pelo meu marido. A minha mãe não entende tanto, mas ela me respeita. Minha mãe já tem 78 anos de idade, então quando eu contei para ela, foi há mais ou menos dois anos atrás. Então foi muito difícil explicar isso para alguém. Meu marido, ele entende perfeitamente bem, respeita, e ele não traz esse gatilho para mim. Então, graças a Deus, eu não tenho uma relação tóxica nesse sentido. Então, isso daí foi muito, muito maravilhoso para mim, sabe? Assim, quando eu não conhecia, eu achava que eu era um pouco a pessoa, um pouco chata. Eu vou falar nesse termo, tá? Não quero, sei lá, rebuscar tanto, mas assim, me achava um pouco chata. Por eu sentir isso, e às vezes até um pouco, em algumas vezes, eu ser deselegante com as pessoas que estavam ali naquele ambiente comigo, porque eu fiz uma observação sobre aquele barulho. Né? Então, assim, 95% das vezes eu me controlava. Só que teve aqueles 5% que eu não me controlei, e eu falei, poxa, por favor, para, né?
Então, eu me sentia chata nesses momentos, me sentia a pessoa, poxa, eu não quero causar isso para, não quero causar, digamos assim, a gente em reunião familiar, eu não quero causar, digamos, uma desavença entre as pessoas da minha família. Porém, era muito difícil. Então, nesse momento, quando eu não entendia, foi momentos que eu me acusava. Gente, eu não sei o que é isso. Realmente eu devo ser essa pessoa complicada, difícil, é, tudo, antissocial. Cheguei até a pensar nisso algumas vezes. Só que, na verdade, depois que eu, estudando, buscando, fui vendo na internet, e aí eu conheci o termo e quando eu comecei a ler, que eu vi assim numa página qualquer, eu fui pegar artigos científicos a respeito. E assim, tinha pouca coisa, né, eu achei pouca coisa. E aí eu percebi, poxa, eu me encaixo realmente nisso e fui procurar uma ajuda profissional, um psicólogo. Assim, ela, Jane, olha, aí a profissional falou, olha, eu não conheço medicação relacionada a isso. Eu conheço, assim, você fazer uma meditação, buscar não estar perto dessa região de conflito e tudo. Mas, assim, foi o que eu consegui até hoje. Mas, assim, eu falei até lá no começo, se eu soubesse que existia uma medicação, eu tomaria, porque eu acho assim, não tem problema nenhum. Assim, receber uma orientação médica e seguir a orientação médica, né? Se for para a sua qualidade de vida, eu acho que você tem que realmente fazer. E assim, não tem, pelo que eu conheço, não tem. Agora também eu Pera penso, só um pouquinho. Então, vamos fazer um intervalo aqui. Agora deu para entender por que que quando você soube da misofonia e você vestiu essa roupa, tipo, isso aqui me descreve, essa roupa me cabe, a sua reação foi se perdoar, né? foi, Porque eu exatamente. entendi agora que você se achava a responsável por desavenças familiares na hora Uhum, das refeições, isso. né? Então, tomara que isso que é profundíssimo, o que Uhum, você está falando, e é libertador você poder se perdoar, e que bom que foi a reação imediata, que bom, né? uhum, Isso é libertador, né? A pessoa, frequentemente as pessoas me falam, nossa, depois que eu li de misofonia, ou depois que viu a minha matéria lá de 2014 do Fantástico, vocês, nossa, eu entendi o que eu tenho. Eu faço parte de um grupo de pessoas com misofonia. Então, entender e não se achar a chata, ter uma síndrome para algumas pessoas é melhor, é mais bem aceito aqui internamente do que ser a chata, ranzinza, antissocial, a diferentona, né? E com esses termos que não se aplicam a pessoas, com um problema de saúde, mas que são também bem, né? Pegam mal para a gente, né? Então, exato. ok, excelente. Aí você está trazendo uma questão de tratamento. Assim, só responder uma pessoa aqui que eu consegui ler uma pergunta. Ela perguntou se eu tenho perda auditiva. Não, eu não tenho perda auditiva. Minha audição é boa. É, assim, em relação a buscar ajuda profissional, eu fui a uma psicóloga e ela me deu essas orientações. Olha, não tem ainda medicação, pelo que eu conheço, pelo que eu estudo, não tem medicação. Tem, assim, você fazer técnicas de relaxamento, de meditação, assim, não se expor ao som, certo? Então, isso. Só que isso daí não digamos assim, não resolve o meu problema, de fato. É como, por exemplo, você tem uma gripe e você toma um antigripal e ali você vai ficar boa da sua gripe, né? Nessa situação, eu não conheço, né? E aí deixei, assim, hoje, né? Hoje eu tenho muita vontade de retornar a buscar orientação profissional, que realmente por conta da pandemia, por conta de mudança de trabalho, uma série de coisas. E aí eu fiquei, assim, eu botei na frente outras prioridades, mas na verdade eu preciso tratar isso, porque ter um acompanhamento em relação a isso, porque digamos assim, é algo que prejudica a minha saúde. É como se fosse toda vida que acontece uma situação de taquicardia, né, que a longo prazo isso com certeza não vai ser bom para mim, né? E não
não ter esse problema, né, em relação à convivência com com esse determinado ponto em um determinado ambiente. Tá, deixa eu fazer uma perguntinha, só um intervalo aqui. Aqui tá chovendo muito. Vocês aí que estão me ouvindo, estão ouvindo algum barulho que possa ser de chuva? Senão eu levanto e vou fechar as janelas. Você está ouvindo, Jane? Não ouço, não Não tem ouço. nada incomodando, tá? Ok, então só para a gente continuar. Sobre tratamento. Então, a primeira reação que você teve, a primeira conduta que você teve, foi procurar ajuda da psicóloga. Eu só não entendi se você falou lá na infância não tinha psicologia infantil, tá? Então, eu não entendi há quanto tempo você foi procurar ajuda da psicóloga. Foi nesses 5, 6 anos agora? Foi nesses últimos 5, 6 anos. Perfeito. Exato. Perfeito. Então, eu particularmente sou fãzona da psicologia, de várias técnicas, etc. E, de fato, a terapia cognitivo-comportamental é uma das estratégias descritas para melhora, para alívio das pessoas com misofonia. Assim como também é bem descrita para alívio das pessoas com zumbido. Para alívio das pessoas com hipersensibilidade, com hiperacusia, que é outra hipersensibilidade, tá? Então, o que que acontece? O que que acontece? Eu sou, como eu falo, eu sou fãzona de carteirinha, tá? De terapia. Eu tive zumbido, me curei do zumbido às custas de terapia cognitivo-comportamental. Então, eu levanto a bandeira. Mas o que que você está contando para gente dentro dessa abordagem da terapia? Que você foi orientada a determinadas coisas como se fosse para se acalmar. A meditação, eu amo meditação, bato palma para meditação e para quem medita, tá? Porque, de fato, a meditação de uma forma um pouco mais consistente tem muita documentação de melhora de inúmeros problemas de saúde da cabeça até o pé. Tá? Então, várias coisas que a gente sente aqui de ansiedade, depressão, de fobia, toque, etc. O zumbido, a misofonia, tá. Dor crônica, estresse pós-traumático, um monte de coisa, tá? Mas o que que acontece? Apesar de ter sido na terapia e na meditação boas orientações, eu vou te falar, Jane, o que eu vejo na prática de quem vem me consultar depois que foi para terapia e para meditação. É algo assim, mas isso não é para mim. A frase é: isso não é para mim. Ou porque demora, ou porque eu não consigo, porque a minha mente é muito agitada, ou porque é caro, ou porque não. Enfim, tá? Então, quando a pessoa não veste a roupa da meditação, ela tem mais precocemente, Jane, a sensação de que estou fora do meu caminho. Tá? Então, eu vou firmar um ponto aqui, porque eu não sei se é o seu caso, mas com certeza é o de muita gente que está aqui, mesmo que não seja meditação para misofonia, tá? Pode ser meditação para insônia, meditação para ansiedade, e mesmo assim é um recurso válido que dá para tentar ou com orientação ou sozinha, disciplinada, sempre melhor com orientação, mas dá para tentar sozinha, porque eu tenho paciente que fez sozinho, e com certeza promove uma série de mudanças neuronais que podem fazer com que os filtros de percepção consciente de determinadas coisas mude, tá? Então, a terapia tá certa, a meditação tá certa, mas você tá chegando aqui hoje e falando assim: eu preciso fazer outra coisa porque eu tenho os sintomas todos da crise de misofonia, da crise de antecipação ou a crise de quando o gatilho aparece, tá? Então, aí é neste ponto que eu queria adicionar na sua vida hoje, tá? Eu acho que um dos principais motivos da misofonia não ser abraçada pelo otorrinolaringologista é justamente porque ela ficou de ladinho como algo psicológico ou psiquiátrico. Tá? Mas eu não vejo ela assim. Eu vejo uma questão comportamental
secundária, muitas vezes secundária, a pessoa ter uma coisa que ela não tem a menor noção do que é, já que começa na infância e adolescência, e os pais também não têm a menor noção. Tá? Então, esse ponto de interrogação aqui no rosto da pessoa todo santo dia, eu não tenho a menor dúvida que colabora muito, porque se misofonia fosse cultura popular, já tinha muita gente agindo para tratar e ou prevenir desde a infância. Mas desde a infância. Olha só o upgrade que levou o espectro autista de hoje ser reconhecido desde a mais tenra idade e, ó, estimulação, tratamento. E misofonia está muito mais atrasado, por falta de gente que abrace o negócio e faça ir para frente. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Para mim, totalmente. Que bom, que bom, que bom. Então, o que que acontece? Eu, na minha visão médica, a gente está acostumado a medicar. E, de fato, se eu for ler pesquisa, não tem uma mísera medicação que fala assim, ah, isso aqui cura misofonia. Na pesquisa não tem. Mas como que eu reajo a isso? Exatamente da mesma maneira que eu reagi quando eu li não tem nenhuma medicação para zumbido, lembrando que zumbido veio para minha vida, veio para o meu colo antes da misofonia. Gente, não faz o menor sentido para mim que você tenha que rotular, por causa de gente que não melhorou, rotular todo mundo como isso daqui não funciona, tá? Então, assim como a gente foi vendo que sim, existem pessoas com zumbido que melhoram com medicação, parcialmente ou totalmente, existem pessoas com misofonia que melhoram com medicação, parcialmente, e eu vi duas falando que melhoraram totalmente. Então, o que é melhorar totalmente ou curar da misofonia? É reagir do mesmo jeito aos sons chatos, do mesmo jeito que todo mundo reage aos sons chatos. Não gosto, mas eu não tenho raiva, eu não tenho reflexo, né? Eu não tenho nenhuma reação que é reflexo condicionado, e se eu quiser, eu posso ficar no lugar. É diferente, tá? É completamente diferente. Não é gostar do som, é simplesmente perder a carga a mais, que é o que faz a diferença na vida das pessoas. Estarem sempre constantemente tensas, esperando o gatilho aparecer, ou quando ele aparece de sopetão, lidar com a crise até acalmar. Isso desestabiliza qualquer pessoa, tá? Então, eu acho que tem medicamentos que podem ser usados, seja para o controle do que está vindo comportamentalmente está vindo junto com a misofonia. É na linha da ansiedade, é na linha da depressão, é na linha da fobia, é na linha do toque, é na linha de dor, tá? O que é que está vindo junto que um remédio sabe melhorar isso e daí por tabela, melhorando isso, pode dar uma baixada na misofonia. Então, eu acredito nisso. Determinadas pessoas que vêm para mim com a misofonia, principalmente quando ela é misturada com hiperacusia e ou com zumbido, ou seja, ela não é o único membro da família da pessoa. A pessoa tem misofonia e uma prima, a hiperacusia, ou a misofonia e um primo, a misofonia e os dois primos, tá? É onde eu mais acho que o medicamento pode ajudar. Saindo da medicina e indo para a fonoaudiologia, o casal que descreveu misofonia mais enfaticamente, o Pavel e a Margaret Jastreboff, em 2000, eles são fãs de carteirinha de terapia sonora. Por quê? Vocês, por reflexo, e você contou isso muito bem, para não ouvir aquele som que é baixo, mas você tem assim, ó, deixa eu fazer aqui, ó, tem uma antena parabólica que fica procurando. Então, não basta fechar a porta do quarto, ainda ouve, tem que botar um som com música para inibir, né?
então você deu um relato assim maravilhoso para quem minimamente está acostumado a ver o sofrimento das pessoas com misofonia. E, Jane, nessa matéria que a gente deu lá no Fantástico em 2014, foi incrível que a personagem que a Globo encontrou era uma moça aí de uns, acho que menos de 30 anos, tá? Bonita, oriental. E o que ela fazia? Para proteção dela, ela entrava no metrô já com fone de ouvido e ela falava assim, com fone de ouvido com música alta, porque o gatilho dela era mastigação. Então, na entrevista, ela fala assim: eu entro no metrô, em 2 segundos eu já rastreei quem está mastigando. Olha o reflexo condicionado. Em 2 segundos eu olhei o vagão para eu saber aonde que eu vou me posicionar. E fone de ouvido, música alta o tempo inteiro. Porque nesses aglomerados de pessoas, minimamente tem alguém mascando chiclete ou comendo, tomando lanche, etc. Tá? Então, estou usando o exemplo dela para misturar com o seu, porque pelo jeito você não viu a matéria, mas que é algo que mostra, exemplifica para quem não sabe, como é potentíssimo esse jeito cerebral de lidar com a evitação aquilo que é o gatilho de cada pessoa. E pode ser um conjunto de coisas de boca, mastigação, deglutição, pigarrear, o separar os lábios, quando a pessoa faz um movimento com a língua para tirar saliva que fica no canto, estalar os lábios, estalar a língua, roncar, um monte de coisa de boca, palitar dente, às vezes, várias coisas de nariz. Então, roncar também, que é de nariz, garganta, roncar, respirar fundo, espirrar, suar o nariz, ou aquela respiração mais ofegante, ritmada, de quem está correndo na academia, por exemplo. Várias coisas de mão, então digitar, mexer gelo no copo, molho de chaves, né? Batucar, estalar o dedo e algumas coisas de pé, como andar de salto alto, arrastar chinelo, etc. Tá? E para algumas pessoas, os gatilhos são também alguns barulhos de animais, como latidos, miados e piados. Tá? Então, esse é um combo que pode acontecer na vida da pessoa de gatilho e todos são extremamente comuns. Tá? No ambiente de trabalho onde as pessoas não têm uma sala própria, tem aquelas baias, ou, pelo contrário, todo mundo aberto no mesmo espaço, muita gente sofre com misofonia, não tem coragem de falar para a pessoa, porque acha que vai arrumar briga. Se é com o chefe, não tem coragem, porque acha que vai perder o emprego. É um rolo enorme a vida do misofônico, tá? De fato, é um rolo enorme. Porém, como vocês vão para o lado de põe som alto para não ouvir, já que o meu cérebro é a antena parabólica que fica caçando a possibilidade de ouvir esse gatilho. Você, assim como é Bruna, que chamava a menina da entrevista do Fantástico, a Bruna rastreava todo mundo do vagão do metrô, tá? Então, veja, para a fonoaudiologia, o casal Pavel e Margaret Jastreboff, lá em 2000, eles preconizavam terapia sonora. E daí é muito doido falar disso, que a gente sabe que funciona, mas é muito doido falar isso para vocês com misofonia, porque o hábito, a crença de vocês é: eu preciso do som alto para não ouvir aquilo. E para a terapia sonora, a ideia é, mesmo você fora de risco, olha, no silêncio da sua casa sozinha, tá? Ou de noite no seu quarto sozinha, a ideia é ouvir um som baixo. E esse som baixo, quando você ficaria no silêncio, esse som baixo, estimulando ouvido e cérebro, ouvido e cérebro, ouvido e cérebro, tem o potencial de mudar os filtros da percepção sonora. Tá? Então, eu tenho uma paciente que foi a que mais me deixou, assim, de queixo caído, porque ela morava no 5º andar de um prédio, no meio de um quarteirão, e do 5º andar ela conseguia ouvir o barulho do semáforo na esquina virar do vermelho para o verde. Olha só, no 5º andar,
o volume do som que ela conseguia ouvir, porque ela já estava condicionada que aquilo ia acontecer. É que nem uma torneira pingando, uma goteira, um tic-tac de relógio antigo, que a mente já está presa naquele ritmo. Você entende isso, Jane? Tá fazendo sentido? Tá fazendo muito sentido, total. Eu sei, exato. Eu imagino, graças a Deus, assim, né? O meu caso era mais assim, dentro de dentro de casa, né? Então, assim, trabalho, vida social fora, bem tranquilo. Então, assim, nesse nível eu fico imaginando a dor dessa pessoa. É isso aí. Então, só que de qualquer jeito, onde que eu queria chegar? O cérebro é um só. O jeito de reagir a coisas que causam medo costuma ser muito parecido. Independente se a coisa que causa medo é sonora, é visual, é olfatória, é do paladar, se é imaginária, o jeito o cérebro é seu melhor amigo, tá? Então, ele faz tudo por uma questão de sobrevivência, ele faz tudo para te proteger. O problema, Jane, é quando ele acha que vai te proteger de um inimigo que não é inimigo. E isso vale, esse raciocínio vale perfeitamente para quem tem zumbido também. Zumbido é um barulho no ouvido, vamos pensar um chiado no ouvido, um apito no ouvido. E é lógico que ele pode incomodar muito. Mas quando o cérebro visualiza, interpreta o som de um chiado de um apito interno, zumbido, ou de uma mastigação alheia, como o inimigo, cada vez mais para te defender, ele vai ficando mais e mais e mais. Se não está nem perto do inimigo, ele já está reagindo. Tá? Então, esse é o jeito cérebro de reagir, e às vezes, na melhor das intenções, acaba ficando inconveniente para gente, para qualquer pessoa que passa por isso. Então, dentro da opção terapia cognitivo-comportamental ou outra, meditação, que, como eu falei, bato palma para essas opções, desde que elas sejam seguidas, tá? Porque se você fala assim, isso não é para mim, você automaticamente sai daquela rota, tem que entrar em outra, que é o que eu senti que você está buscando. Então, dentro dessas outras, alguns medicamentos, se você pegar alguém que, né, algum médico que dê valor para isso, talvez possam te ajudar. E a terapia sonora com som baixo, nos momentos de silêncio, para dessensibilizar o seu cérebro da sensibilidade enorme que ele está com coisas baixas, porém repetitivas. Fez sentido? Sim, sim. Ah, então, pelo menos duas opções para você sair da live aqui. Lembrando que o que você trouxe para a live também é válido. Legal. Tá? Pode falar mais. O que mais que você gostaria de trazer aqui para o grupo? Eu? É? Ah, tá. Assim, na verdade, o que eu gostaria realmente era, tipo, um tratamento que assim, que eu sei que pessoas já fizeram e deram resultado e eu vou conseguir. É tipo assim, aquela questão, né? Melhorar, buscar melhora, eu quero buscar. Mas assim, se você perguntar qual é o seu sonho, era não sentir isso. Assim, lógico, tem que ter o processo, faz parte do processo, ir buscando alternativas paliativas, alguma coisa desse tipo. É isso que eu vou buscar. É isso que eu vou buscar nas próximas etapas. Mas, de verdade, o que eu gostaria era cessar, realmente. Eu poder sentar do lado e ter uma tranquilidade de a pessoa fazer e não me incomodar. Perfeito. Então, como a gente só faltam aí 5 minutinhos para a gente encerrar, vamos focar numa coisa bem prática.
De 0 a 10 de incômodo, quanto te incomoda ter a misofonia? 10, 11. Então, 10 ou 11 é a sua nota de incômodo. Seu sonho de consumo é baixar para 0. E Ontem se... crise disso. Ontem eu tive um episódio, na crise, né? Um episódio disso. E assim, foi muito, muito, muito chato. Muito Com chato. certeza. Todos os episódios devem ser muito chatos, mas pensando o mesmo paralelismo que eu falo para todo mundo de Zumbido. Nota 10, sonho de consumo, desejo é 0, é a cura. Trocando em miúdos, é a cura. Tá? Hoje tem muito mais pacientes descritos de cura de zumbido do que tem de misofonia. Aliás, de descrição eu não conheço nenhuma. Eu conheço pessoas que se curaram, inclusive alguns pacientes nossos, tá? E outros de outras pessoas. Eu conheço gente que se curou, cada um por um caminho diferente, por isso eu estava te falando de 4. A terapia, a meditação, a medicação e a terapia sonora, tá? Agora, a gente precisa ver qual é o seu caminho e a primeira meta, antes de pensar no 0, é pensar, deixa eu buscar metade, a melhora da metade do meu problema, do meu incômodo, tá? Então, fica a nossa sugestão aqui, que você siga o seu caminho, mas que você vá primeiro na meta curta. Porque se a Sim. gente só pensa na cura, que é a meta longa, e ela não vem, não vem, não vem, isso também é um circuito cerebral horroroso para quem sofre. Nossa, será que eu vou ter que passar a vida inteira assim? Então, se isso diminuir metade, já não é mais assim, embora não seja o seu sonho de consumo. Então, esses mindsets são muito importantes, fazem parte da ressignificação que você precisa também passar para poder, olha, que momento que eu tô? Tô sofrendo de 0 a 10, 10. Ontem eu tive um gatilho, uma reação desconfortável, tá? Mas eu preciso escolher algum dos 4 caminhos ou outro que você veja, sinta que é para você e confie e vá e faça, né? Porque não basta começar, não. É vestir a Sim. camisa, tá? Mas para você, o que você precisa muito antes de curar é sentir que você está no caminho, tá? E eu bato sempre na tecla. Comecei essa live que virou para misofonia, porque eu não sabia que ia ser assim. Eu comecei falando do quanto é importante para pessoas com zumbido, a mesma coisa que é importante para você. Antes de achar, eu quero a cura, vá para a meta curta. Uma melhora de 50% é viável para muita gente, ó, já ajuda muito a esvaziar, né, um volume de coisas que a gente carrega, que é o nosso lixo emocional, que vai ficando, ficando, ficando e reverberando dentro da gente. Gente, pessoal, todo mundo que ficou aqui e aproveitou a live por causa da Jane aqui, eu queria que vocês escrevessem aqui no chat palavras de encorajamento, o que vocês acharam para que a ela possa seguir o resto do domingo e a semana com algo mais gostosinho por ter vindo entregar de bandeja coisas que com certeza sempre fazem a gente crescer. Jane, da minha parte, recebe aqui o símbolo de estrela, que é como eu chamo todo mundo que mostra a cara, com coragem e confiança, para contar, para se expor, tá? E se expor pode ser difícil para algumas pessoas, mas quando a pessoa consegue, costuma ter um retorno, né, gostoso para o coração, né? Então vamos ver aqui o que está vindo aqui. Eu estava assim, bem assim, receosa, tímida para compartilhar isso. Mas, da mesma forma como me ajudou a conhecer o tema e assim, explicar, né, todos os sintomas, né, que eu sinto, para outras pessoas que elas possam, como eu, né, se perdoar e tentar buscar a ressignificação. Não é fácil. Eu tenho 41 anos, estou bem pertinho de completar 42, desde os meus 10 anos. Então, é um longo caminho, mas eu acredito que
botando para fora que a gente consegue melhorar, certo? E se for alguns tipos de sons que você conversando com a pessoa e ela possa aceitar a não fazer, ou pelo menos diminuir, ajuda bastante para nós. Com certeza. Eu acho que você venceu o seu medo, se expôs, está terminando com esse encorajamento de outras pessoas. O diagnóstico é fundamental, ter uma rede de apoio e a sensação de pertencimento é muito importante também, tá? Então, eu sempre deixo aqui, quando eu estou falando de misofonia, eu deixo o Instagram de uma amiga querida, ex-misofônica, né? Que chama Misofônica Sincera, Abigail, que eu acho que merece minhas palmas para o trabalho que ela fez. Ela mesma é um caso de cura, né? Hoje ela batalha aí com outras questões, mas de fato ela é um exemplo de pessoa que mostra o quanto é possível e o quanto ela foi ressignificando e reprogramando um monte de coisa. Então, se fosse fácil, Jane, ninguém teria problema. Ah, eu tô com esse negócio aqui com meu marido, com meu chefe. Ah, vou ressignificar. Pronto, desaparece. Aí ninguém ia ter problema duradouro. Lógico que não é fácil. Lógico, tá? Mas de qualquer jeito, é um caminho viável quando a gente acredita que ressignificar faz parte do processo de qualquer pessoa que sofre com qualquer coisa nota 10. Pode ser dor nas costas, ter nada a ver com som, nem zumbido, nem misofonia. Sofre muito, ressignificar faz parte do processo de tratamento, não precisa ser a única coisa, tá? E daí nisso eu fecho agora aqui, só para não. Aliás, antes de fechar, deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui para você. Você é um exemplo, já percorreu um longo caminho. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Deixa eu ver quem mais aqui. Tatatã. Coloca aquelas fontes de água caindo no seu quarto, é muito bom. Enfim, essas lives são maravilhosas, me ajuda bastante ouvir a doutora. Que bom, Valquíria, fico muito contente. A gente faz isso, aqui é nosso trabalho voluntário, a gente faz com o coração. Aliás, hoje eu tô com todas as figurinhas, vou deixar meu coração laranja com vocês também, viu? Vocês aproveitem, tirem foto, postem, marquem a Jane, underline Menezes, underline aí, marquem para que ela possa repostar e ela possa fazer um mondinho de propagação também, né? Mas de qualquer jeito, voltando aqui para o fechamento, Jane, a ideia só é que ressignificar, eu acredito tanto, que eu vou só te dizer que a minha cura de zumbido veio por ressignificação dentro da terapia, tá? Então, meu zumbido foi depois da morte da minha mãe. Eu misturei uma meleca tripla de sensação de abandono, culpa porque ela se foi e eu fiquei, culpa por ser médica e não conseguir salvar ela, e uma tristeza profunda de cortar o cordão umbilical, né, simbolicamente, né, dessa coisa, perder a mãe é muito simbólico, né? E então não era só um estresse, era mistureba. E quando eu aprendi a ressignificar, a primeira que me ensinaram na terapia é: se eu tivesse conseguido tratar minha mãe antes daquele tumor, ela teria feito uma cirurgia e teria ficado com aquela bolsinha de fezes para fora. Eu nunca visualizaria minha mãe curada, satisfeita por estar daquele jeito, tá? Então, ressignificação para diminuir a minha culpa, que foi o que você pode já ter feito só de se encontrar, né, dentro desse diagnóstico da misofonia. Abandono, ela se foi e eu fiquei. Hoje, independente da crença de cada um, minha mãe é a pessoa com quem eu tenho contato todo dia, mentalmente, afetivamente. Eu só não abraço mais, tá? Então, mudou. Ressignificar muda pra gente. E eu só tô justificando, exemplificando, justificando não, que é para você sentir que tudo que eu falei aqui é super do coração para fora, desejando que você encontre o seu caminho, porque eu acredito que tudo isso que eu contei para você de possibilidades podem vestir
como uma boa roupa para você. Então, quero te agradecer mais uma vez pela coragem, por ter trocado aqui com a gente. E a gente vai ficar aqui muito emanando boas energias para você. Tá bom, querida? Obrigada também, doutora. Muito obrigada. Conversar é sempre bom, né? Conversar é sempre bom, exatamente, né? E tomar um impulso para você ter essa semana, por exemplo, novas iniciativas, é outra coisa que pode ser muito produtiva. Então, para todo mundo que ficou com a gente aí, receba aqui também o nosso abraço virtual para um ótimo fim de domingo e uma ótima semana, tá bom? Tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.